O The Intercept e a Folha publicaram novidades que atingem mais uma vez o ex-juiz e ministro Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Diálogos do ex-presidente Lula de 2016 foram mantidos sob sigilo. O material publicado só agora enfraquece a tese de que a nomeação de Lula como ministro de Dilma seria estratégia para obter foro privilegiado e fugir da força-tarefa de Curitiba. Lula não tomou posse por decisão do Supremo. Sobre esse assunto e ainda a escolha do novo Procurador-Geral da República e a popularidade de Jair Bolsonaro, eu converso com o cientista político Adriano Cerqueira, professor da UFOP e do IBMEC. Muito bem-vindo, Adriano. Obrigado. Adriano, então, como é que você avalia essa novidade dos diálogos, né? Foi porque foi tão bombástico na época, quando foi divulgado aquele trecho, né? Aquele diálogo, aquele áudio que foi gravado pela Polícia Federal e por decisão de Moro, ele foi tornado público. E era uma conversa do ex-presidente Lula com a então presidente Dilma Rousseff. Aquilo causou um turbilhão. Não é? Sim. E eles tratavam justamente de que ele tomaria posse como ministro. Então, qual que é a sua opinião sobre a repercussão disso? Na época, a atmosfera mostrava que havia um movimento de tentar colocar Lula, né, no foro privilegiado. Você tinha esse ambiente, essa atmosfera no ar. E o Moro, quando liberou um monte de asas, não foi apenas esse da conversa da Dilma com Mas Lula. da Presidente da República pois é, foi o único. Sim, mas tinha várias outras conversas, né? Inclusive com gente falando claramente, explicitamente. Vai lá, pega um ministério, ganha o foro privilegiado. Né? Então, assim, uma série de evidências, né, para um funcionário público, um servidor da União, como é um ministro, né? Um juiz, né, da primeira instância, como Sérgio Moro, foi isso que ele falou. Ele viu indícios de vários crimes e resolveu tornar tudo público para não ter nenhum tipo de problema de acobertamento. E outras conversas, a critério dele, aparentemente não foram divulgadas. Enfim, que eu me lembre foi isso. Esses novos conteúdos que surgiram, né, nesses dias, eu vi a repercussão dos dois lados, né? De um lado fala que realmente esconderam, né? Quiseram gerar uma interpretação que o Lula queria virar ministro para fugir, né? De prisão e tal, mas em outros lados que eu falasse, olha, não mudou em nada, fica implícita a intenção, né? Fica implícita a ideia de tentar escapar. Então, eu não creio que, para efeito de opinião pública, isso gerou um impacto no sentido de que houve alguma injustiça cometida. Isso não afeta a credibilidade de Sérgio Moro? Não, a credibilidade que o Sérgio Moro tem nos segmentos, eu acho que se mantém, não foi e acredito que não será prejudicada por isso. Agora, o outro setor que não acredita, não gosta, né, ataca, né, digamos assim, a performance do Sérgio Moro, vai ver nisso aí como mais uma evidência da má prática dele enquanto juiz, né? Isso o que a gente pode deduzir disso? Que essa série de vazamentos que estão sendo feitos, de informações que estão sendo tornadas públicas pelo The Intercept através de diversos veículos, não estão mexendo com a opinião pública? Não. Apesar de serem fatos que eram suspeitas e que se tornaram fatos na medida que estão sendo revelados? Não, por vários indicadores, né? As pesquisas que mostram que o Sérgio Moro, em termos de aprovação, não teve mudança significativa, né? Desde que saiu esse material, né? Foi tornado público. Um certo desinteresse que se cresceu em torno de grandes órgãos de imprensa de não participar da divulgação desse material, né? Antes você tinha mais grandes jornais divulgando, né, toda a notícia. A partir do momento que mais semanas foram passando, você vê que grandes órgãos de imprensa não estão dando a mesma repercussão. Me parece que o impacto inicial foi muito alto. Só que uma série de suspeitas levantadas, foi obtido de forma ilegal, criminosa, o que foi divulgado não é nenhum indicativo de coisa errada feita. Você teve uma série de
de críticas, né, que ajudaram a desmobilizar e até mesmo a tirar um certo teor de credibilidade a esse material. Né? Então, eu estou tentando justificar por que a opinião pública não se abalou, aparentemente, por esse material. Eu acho que teve um impacto mais sensível nos atores políticos institucionalizados. Você tem setores do STF que usa esse material para atacar, né, a Lava Jato, atacar o Sérgio Moro. A gente vê partidos congressistas, tanto senadores quanto deputados, uma parte deles também, né, atacando, usando esse material como forma de fragilizar e atacar a Lava Jato. Esse efeito teve. Agora, na opinião pública como um todo, isso não... Como é que você percebe a Lava Jato depois dessas... Enfim, desses fatos todos, eu não estou me referindo não só a esse fato, mas todo esse material que foi divulgado. Eu sou da turma que não viu problema, assim, eu não sou da área da ciência jurídica, não tenho essa formação, eu sei que tem uma série de meandros nisso. O que eu procurei me informar a respeito é que a prática jurídica brasileira era semelhante à italiana, em que o juiz ele faz parte do processo. Ele pode ser consultado pelo advogado de defesa no tocante se aquelas provas, que as evidências... Defesa? Sim. De defesa ou... Não, de qualquer parte. Sim. Tanto os procuradores quanto a defesa, é aceitável que o juiz chegue e dê algumas informações do tipo, olha, essa evidência como está ruim, se vocês não tiverem como reforçar, eu vou... Dizem que isso é muito comum aqui na prática brasileira, como também, me deram um exemplo também, lá na Itália. Nos Estados Unidos, por exemplo, é bem diferente. Nos Estados Unidos, teve recentemente um jantar, né, aqui em Brasília, com juízes da Suprema Corte Brasileira e também dos Estados Unidos. O juiz dos Estados Unidos, que estava presente, deixou de ir no jantar porque tinha um advogado de um dos processos que estava avaliando que estava presente. Aqui no Brasil não tem nenhum problema ministro Supremo sentar na mesma mesa com advogados que estão em processos que os juízes vão julgar. Então, o Brasil tem uma prática jurídica diferente, que permite essa aproximação maior nos autos do juiz, tanto na defesa quanto o que a defesa dos acusados da Lava Jato reclama é que elas não tiveram o mesmo acesso que o Ministério Público Federal teve. Né? Mas eu li que teve advogados de defesa que defenderam o Sérgio Moro e que falaram que a prática dele foi bastante correta. Então, você vê, é um assunto polêmico. Sim. E que, diante de tanta polêmica, fragiliza a intenção, né, se é que haja essa intenção clara, de se desestabilizar uma operação. Eu acho que a Lava Jato ainda tem muita força na opinião pública. Adriano, o Moro tem um projeto político, claro, não é? Ele deixou a magistratura com essa finalidade. E o presidente Bolsonaro também já avisou que é candidato em 2022, avisou que vai disputar a reeleição. Quando a gente olha para o cenário e pelo comportamento do Moro, a gente imagina que ele também pretende alcançar o cargo máximo do país. Então, isso em tese, eles são não muito diferentes do que são Bolsonaro e Dória, por exemplo, não é? E nós tivemos alguns elementos aí para perceber que existem disputas, pelo menos subterrâneas, entre eles. Como é que você viu esse cenário, né? Se você acha que realmente está travada essa disputa e como é que ela é visível? Eu acho que a relação do Sérgio Moro com o Bolsonaro é uma relação de duas personalidades brasileiras que têm um grande capital de popularidade, um grande capital político, portanto. Bolsonaro tem a seu favor o fato de ter virado presidente, né? Enfim, não é fácil ganhar uma eleição, né? E ter uma grande militância nas redes sociais que rapidamente se converte em militância nas ruas. Isso é um potencial político que eu só vejo no Bolsonaro hoje. Eu acho que nenhum outro político brasileiro tem a capacidade que o Bolsonaro tem hoje de fazer esse tipo de mobilização. Por isso que está todo dia, né, agitando as suas redes sociais. E o Moro, por outro lado, tem essa grande capacidade de projeção dada pela Lava Jato, pelo processo como foi conduzido. Foi muito importante para o Bolsonaro ter chamado Sérgio Moro para ser ministro, porque ele pegou boa parte da população que apoia o Sérgio Moro, trouxe para perto dele.
né? Criou, no mínimo, um ponto de simpatia. E um ministério importante que ainda foi fortalecido com o da segurança pública, né? Para o Sérgio Moro, por outro lado, ele viu que, como juiz de primeira instância, a sua possibilidade de atuar em favor da Lava Jato estava bastante limitada. E ele estava vendo o que se estava armando nos três poderes, no sentido de fazer uma maior contenção contra a Lava Jato. Então, ele ter virado um ministro importante, um dos chamados superministros do Bolsonaro, é muito importante para o seu projeto declarado, que é impedir que a Lava Jato tenha o destino que teve a Operação, né, Mãos Limpas lá na Itália. Aparentemente, o que é declarado é isso. Todo mundo acha que o Sérgio Moro vai querer, não tem volta. Ele não vai virar professor novamente, não vai virar juiz, enfim. O caminho dele é político. E, claro, ele tem a possibilidade clara de ser presidente da República. A grande dúvida que eu imagino que o Sérgio Moro tem é: vale a pena eu entrar em confronto contra o Bolsonaro ou eu componho com ele? De qualquer modo, não creio que o Sérgio... Bolsonaro deve ter esse tipo de preocupação, pelo menos por agora. É o que tudo indica. Exatamente. Não é porque houve atritos e recuos aí. Eu vou tentar depois falar como o Bolsonaro vê isso. Mas só que neste momento, nesse ano, para o Sérgio Moro, sair do governo não é uma boa solução. Eu acho que ele está engolindo alguns sapos aí, né, que a gente, né, essa crise, né, lá na Polícia Federal, né, a possibilidade do indicado dele perder o cargo, né, enfim, você tem uma série de probleminhas, a própria COAF, né, enfim, a lei de abuso, o modo que ela foi feita. Então esse é um ponto. Bolsonaro, por sua vez, ele está vendo a sua popularidade caindo, só que hoje, com certeza, quem sustenta uma popularidade dele na casa de 1/3 é a turma que gosta do Sérgio Moro, é a turma que gosta da Lava Jato e que ainda, e por conta talvez até disso, apoia o governo. Se o Sérgio Moro sai agora, Bolsonaro vai despencar na avaliação de ótimo e bom. Com certeza vai. E ele não quer isso, com certeza. Então, para o Bolsonaro... Ele já está no movimento de queda, né? Exatamente. Só que, e eu acho, a minha hipótese de por que ele teve essa queda, o Bolsonaro, é por conta dessas rusgas mais claras entre ele e os procuradores, a Lava Jato e o próprio Sérgio Moro. Eu acho que a minha hipótese é que boa parte da queda de 33 para 29 se deu aí. Que assim, é quase uma queda, está no limite da margem, mas podemos considerar que houve uma queda para efeito de Datafolha. Então o Bolsonaro sabe que ele precisa se aproximar do Sérgio Moro para não ter essa grande perda. Então, o Bolsonaro hoje, ele é candidato declarado à reeleição, sim, ele já está se manifestando dessa forma, e o sonho dele é chegar na disputa com o Sérgio Moro dentro do governo, com o Sérgio Moro não saindo candidato, ou quem sabe em alguma outra posição. Mas, aparentemente, se submetendo a algumas decisões dele que constrangem o outro. Isso. No volta e meia isso acontece. Claro, não é? Fazendo o jogo da política. Ao mesmo tempo, você vê o Bolsonaro, ele aceitou todos os indicativos de veto do Sérgio Moro para a lei de abuso de autoridade, que é um tema assim, chave, né, para a turma da Lava Jato. Que pode criar um problema com o Congresso Nacional, não? Pode criar um problema, ao mesmo tempo pode estar meio que combinado que eles vão derrubar esses vetos. Então você vê que o Bolsonaro morde a sobra, morde a sobra. Você acha que pode ter um combinado que é só para dar uma satisfação ao Moro? Pode ser. E ao mesmo tempo, um está conhecendo o outro. Eu acho que o Sérgio Moro está conhecendo melhor o Bolsonaro, engolindo algumas derrotas, visando outras vitórias, e o Bolsonaro também está fazendo esse mesmo movimento. Então, tem que aguardar, né? Eu acho que é uma situação que está se caminhando para um conflito aberto ou uma composição futura. Você mencionou aí a pesquisa Datafolha. A pesquisa Datafolha foi publicada no dia 2 de setembro, né? E mostrou que a reprovação, você mencionou a aprovação caiu um pouco. Eu acho que ficou no limite da margem, porque é diferente de 4 pontos percentuais na última pesquisa. Ficou dentro da margem de erro, fica dentro, mas pode ser um indicativo de que houve uma pequena queda, mas tecnicamente... Em 2 meses. Agora, a rejeição, a reprovação dele cresceu 5 pontos. O péssimo ruim. Enquanto né? Foi interessante que o regular variou muito pouco, teve uma variação de, acho, 1 ponto percentual. Isso, ficou dentro da margem também. Eu acredito que muito regular, que seria assim, regular negativo, virou ruim. E aí aumentou essa turma aí de que desaprova.
E quem achava o governo Bolsonaro bom, migrou para o regular. Então, deve ter saído muita gente do regular para o ruim, para Bolsonaro, e a migração de bom do Bolsonaro para o regular recompôs parte dessa perda. Mas é um movimento que, na minha análise de interpretação, aponta para uma queda mesmo na aprovação do Bolsonaro. Ou seja, você tem uma trajetória de queda, né? E de aumento, sem dúvida, da desaprovação. Sim. Né? Teve no dia 26, se não me engano, 26 de agosto, exatamente, 26 de agosto, uma semana antes do Datafolha, saiu o MDA, Sim. CNT-MDA, Isso. que aponta um movimento semelhante, só que maior. Maior. Né? Tem uns dados aí que chegam a 53%. Mas eu acho que o péssimo, mas eu acho que o péssimo ruim do MDA, que tem trabalho com caso decimal, não sei se foi 41 ou 42. Se foi 42, mais de 2 pontos percentuais, seria 40. Como o Datafolha deu 38, sim. Então, assim... a reprovação teria subido de 28 para 53. Não, então reprovação. Pois é, reprovação. É? Se essa reprovação for o somatóide ruim e péssimo, a pesquisa não está batendo com os dados da pesquisa da Datafolha, porque foram próximas. Né? Tem que estar somando com o regular, é isso? Não. O regular não se soma. Enfim, você soma, então já não ótimo pode dizer bom. que as duas, uma pesquisa confirma a outra. Eu não sei, tem que ver, porque me parece um dado de péssimo e ruim dessa pesquisa do CNT que estava na casa de 41, alguma coisa, 42%. Às vezes é uma variação do tipo de pergunta, isso pode também. Isso o que está sendo chamado de reprovação nas duas pesquisas ter... tratamento diferente. Porque no caso dos 33% que falam que acham o governo regular, você pode refinar essa pergunta. Para quem fala, os 33% que falam regular, falam regular como? Regular positivo, regular negativo ou só regular? Aí, o regular negativo, você soma com péssimo e ruim, aí vai dar um número maior de 38. O regular positivo, você soma com ótimo e bom, aí vai dar um número maior que 29. Então, às vezes, aí você cria aprovação e desaprovação. Pode ser que a desaprovação do Bolsonaro fique perto dos 50% se você trabalha com esse irregular negativo. Ou se você faz a pergunta... Entendi. Se aprova ou desaprova. Agora, bom, de fato, existe então essa tendência de queda. Isso Sim. aí está visível em ambos os institutos. No mínimo de aumento da desaprovação, né? Sim. Isso pode ser relacionado à questão ambiental, ao recente escândalo e repercussão internacional, interna e internacional? Eu acho que um pouco pode. Eu acho que o modo como foi tratada a questão das queimadas, né? Faltou habilidade, faltou tato para trabalhar essas questões, né? Enfim, e repercutiu negativamente perante lideranças mundiais. Isso tudo gera um impacto... desgaste, né? Para o eleitor. Mas eu creio que o maior fator de desaprovação se deu a essas rugas, essas brigas entre Bolsonaro, Lava Jato, Moro. Eu ainda estou com essa hipótese. Não tem como testá-la, mas eu acho que os movimentos do Bolsonaro, depois de valorizar a figura do Sérgio Moro, pode ser já uma reação a essa questão. Porque, por outro lado, Bolsonaro subiu em cima, né, do patriotismo, a Amazônia é nossa, e tem setores da sociedade que se deixam impressionar bem por esse tipo de discurso. Pode ser que ele tenha atenuado. Está entrando com a campanha, inclusive, Exatamente, nessa linha aí, que vai não só ser veiculada dentro do Brasil, como em diversos países no mundo. Né? Agora, a questão das queimadas, com certeza, foi ruim para a imagem internacional, né? Enfim, o Bolsonaro vai encontrar muitos problemas nessas relações diplomáticas. Agora, Adriano, e a indicação do Procurador-Geral da República, né, que deve substituir a Raquel Doge à frente da Procuradoria-Geral. É Augusto Aras, que é um subprocurador-geral, né, e que é uma figura controvertida diante das reações. Né, ninguém agradou. Não, o próprio Bolsonaro fez essa sinalização, né, que ele não ia, que ia ter reação de todos os lados. Ele disse isso, né, e realmente... Tanto o pessoal à esquerda quanto à direita se manifestou. E ele teve que pedir nas redes para o pessoal se acalmar, né? O pessoal que o apoia, digamos, o núcleo bolsonarista, né? Que o apoia entre o eleitorado. Agora,
Qual que é a sua impressão desse... Que impacto tem isso para o governo, para a percepção do governo Bolsonaro e como que isso repercute na opinião pública? Eu acho que o movimento mais importante dessa indicação que o Bolsonaro fez é que o nome não estava na lista tríplice dos mais votados pela Associação dos Procuradores, né? Que isso foi uma tradição que começou no governo Lula, né? Isso. E que deu abrigo a procuradores mais independentes do Executivo e que foram importantes, inclusive, para a própria Lava Jato, né? Então, é um pouco paradoxal, né, que procuradores indicados no governo, tanto do Lula quanto da Dilma, foram peças importantes a favor do crescimento e afirmação da Lava Jato, né? Isso diz alguma coisa? Uma maior independência, ou seja, na medida que o presidente se constrange a aceitar o nome mais, o líder da votação, foram os procuradores que fizeram aquilo daquela associação. Por outro lado, havia toda uma interpretação de que, pelas regras da Constituição, o presidente não precisa se submeter apenas a essa lista, ele pode indicar qualquer procurador ou qualquer membro do Ministério. Começou lá no governo Lula, se repetiu com Dilma e Temer também indicou dessa forma. Só que eu acho que a Raquel Dodge não ficou em primeiro. Fato. Ela era o terceiro lugar da lista tríplice. Mas estava lá, ainda estava dentro dessa tradição. Agora, antes de Lula, os procuradores eram indicados pela mão do presidente. E eles tinham uma atuação que era mais afinada com o Executivo. Bolsonaro, ele está voltando uma tradição pré-2003, né? Assim, que era praticada, por exemplo, por Fernando Henrique Cardoso, que tinha um procurador chamado de engavetador-geral da República. Exatamente. Né? Porque ele engavetava, segundo a percepção popular. E a própria Dodge, tudo que chegava para ele. A própria Dodge sofreu agora esse problema sério, né, com a questão, né, que os procuradores ligados à Lava Jato pediram demissão por conta das decisões que ela tomou numa delação. Enfim, você vê que o Bolsonaro está indicando por esse gesto que ele não quer um procurador independente. Ele quer alguém mais afinado com suas ideias, que tanto pode ser no campo dos costumes, que aparentemente o Aras se aproxima mais dessas questões, como pode ser também em questões mais criminais, envolvendo Lava Jato. E o Aras está se colocando no meio termo, pelo que eu ouvi das declarações dele. Ele apoia, mas acha que há alguns excessos, enfim. De qualquer modo, pode ter sido uma jogada política inteligente do Bolsonaro, porque se ele botasse, por exemplo, o Dallagnol, se ele indicasse o Dallagnol para ser o procurador-geral, ele não passaria no Senado, né? Porque tem que ter essa leitura. Agora você acha que ele passa com mais facilidade? Esse aí tem mais chance de passar, vai depender muito da sabatina dele, mas pelas declarações que ele andou dando, aparentemente eu acho que ele vai ser um nome que deve conseguir passar com mais facilidade. Está dando uma no cravo, outra na ferradura? Exatamente. E o Bolsonaro vai ter um procurador que foi indicado por ele, uma pessoa que não poderia nunca virar procurador se não fosse o Bolsonaro. Então pode ter sido uma jogada política, em termos de Bolsonaro, presidente, uma boa jogada política. Adriano, só uma correção aqui, que eu disse que a Raquel Dodge ficou em terceiro, mas não, estão me corrigindo aqui, ótimo. Falando que foi segundo, eu estava enganada. Foi segundo. Isso. Eu lembro que não ficou em primeiro, isso eu lembro. Adriano, muitíssimo obrigada pela sua presença no mundo político. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Eu conversei com o cientista político Adriano Cerqueira, ele é professor da UFOP e do IBMEC. Nós falamos aqui de diversos assuntos que estão na ordem do dia, os recentes diálogos entre Lula e pessoas próximas a ele, que foram gravados pela Polícia Federal, o The Intercept e a Folha publicaram, e esses diálogos ficaram em sigilo, não foram apresentados pela Lava Jato, e a Força Tarefa e Sérgio Moro estão sendo acusados de terem de propósito subtraído isso, porque daria então uma outra percepção em relação àquela famosa conversa sobre indicar Lula, de Dilma e Lula, de indicar Lula para um cargo de ministro, isso em 2016. Acabou que o Supremo não permitiu. Nós falamos sobre isso, falamos sobre a indicação para a Procuradoria-Geral da República, a questão da queda de popularidade do presidente, a disputa entre Moro e Bolsonaro, enfim, passamos em revista aqui assuntos que estão na ordem do dia da política.
E vamos ficando por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube. Para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.